Graça e paz. Com esta saudação, cumprimento nossos amados ouvintes. E hoje é um dia todo especial, um dia em que a humanidade tem comemorado, não é? A Páscoa, ou seja, a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus. Eu tenho aqui como base um texto em Marcos, capítulo 16, 1 a 8, e depois os versículos 19 e 20, que é o nosso texto básico. Vamos fazer a leitura e depois vamos ver o destaque desse texto básico. Marcos, capítulo 16, versículos 1 a 8. Diz assim a palavra de Deus: Depois que terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, a mãe de Tiago, compraram perfumes para perfumar o corpo do Senhor Jesus. No domingo, bem cedo, ao nascer do sol, elas foram ao túmulo. No caminho perguntavam umas às outras: Quem vai tirar para nós a pedra que fecha a entrada do túmulo? Elas diziam isso porque a pedra era muito grande, mas quando olharam, viram que ela já havia sido tirada. Então elas entraram no túmulo e viram um moço vestido de branco, sentado ao lado direito. Elas ficaram muito assustadas, mas ele disse: Não se assustem, sei que vocês estão procurando Jesus de Nazaré, que foi crucificado, mas ele não está aqui, pois já foi ressuscitado. Vejam o lugar onde ele foi posto. Agora vão e deem este recado a Pedro e aos outros discípulos. Ele diante de vocês para a Galiléia, lá vocês vão vê-lo como ele mesmo disse. Então elas saíram e fugiram do túmulo, apavoradas e tremendo. Não contaram nada a ninguém, porque estavam muito com medo. Versículo 19 e 20. Depois de falar com eles, o Senhor Jesus foi levado para o céu e achou-se ao lado direito de Deus. Os discípulos foram anunciar o Evangelho por toda parte, e o Senhor ajudava e, por meio de milagres, provava que a mensagem deles eram verdadeiras. Vamos agora ao nosso destaque do texto básico, que eu tenho certeza absoluta que vai nos ajudar muito na compreensão desse texto que vamos ver agora. Primeiro, a palavra de Deus fala: passado o sábado. Como vamos entender isso? Era a madrugada de 8 para 9 de abril do ano 30, em um recanto fora da cidade de Jerusalém, onde, em seu sepulcro novo, José de Arimateia depositou o corpo de Jesus. Estamos entendendo e vendo aqui, passado o sábado. Jesus estava há 3 dias no sepulcro, contando-se com o dia, a parte da sexta-feira, e inteiro do sábado, e a noite de sábado para o primeiro dia da semana, segundo o modo judeus de computar o tempo. Vimos aqui esse passado sábado. O próximo passo agora aqui que o texto nos diz: Maria Madalena, assim denominada por ser moradora de Magdala, povoação da costa ocidental do Mar da Galileia. Jesus havia expulsado dela 7 demônios. Versículo 9. Nota, em alguns mapas bíblicos, Magdala aparece o nome de Magadã. Terceiro aqui nós temos Maria, mãe de Tiago.
mulher de Cleopas ou Alfeu, João 19, 25 e Atos 1, 13. Cleópatas, Lucas 24, 18, e Cleópatas são a variante da mesma palavra em aramaico. Salomé, mulher de Zebedeu e mãe de Tiago e João, comparando com Mateus 27, 52, 6, com Marcos 15, 40 e João 19, 25. É razoável inferir que Salomé ou era irmã da mãe de Jesus. A quarta coisa aqui é embalsamá-los. Este processo de conservar os cadáveres era privo dos médicos e pouco usado pelos judeus. O texto se refere à unção do corpo do Senhor, como fizera Maria em Betânia, antes da crucificação. Marcos 14, 3 a 9 e João 12, 1 a 8. Levantaram muito cedo, ou seja, muito cedo, ao despontar do sol. João, ele diz, sendo ainda escuro, 20, verso 1. Mateus e Marcos narravam a chegada ao túmulo. E João fala da saída lá. Então há uma diferença, não é? Da saída para lá. Era na manhã do primeiro dia da semana que passou a chamar o domingo ou o dia do Senhor, conforme Apocalipse, capítulo 1, verso 10. A outra coisa que vemos dentro do texto básico, quem nos removerá a pedra? Esse texto ele é muito falado, porque traz uma mensagem de preocupação das mulheres que estavam indo para fazer aquilo que estava nos seus pensamentos. Então, quem nos removerá a pedra, ou removerá? Elas nada sabiam dos soldados romanos que os principais sacerdotes e os fariseus haviam requisitado para guardarem o sepulcro. Mateus, capítulo 27, 62 a 66. Sua única preocupação era como haveriam de remover a pedra. É muito grande. Os sepulcros da gente rica, como José do Arimateia, eram geralmente de grandes dimensões. Eram cortados na rocha e continham vários compartimentos. Haviam um vestíbulo tapado por uma grande pedra circular, que corria em uma fenda. A pedra fazia às vezes de... As mulheres acharam a pedra removida e aberto o espaço para dentro do túmulo. Um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco. Quem era? Foi o que viram primeiro. Depois entraram e lhes apareceram dois homens vestidos de roupas brilhantes. Lucas 24, 3 e 4. Um anjo do Senhor fizera rolar a pedra e estavam assentados sobre elas. Mateus 28, 2. Não vos atemorizeis. Os guardas caíram por terra e ficaram como mortos. Mateus 28, 4. Os inimigos de Jesus não tinham por que amedrontar. A outra frase, ele ressuscitou, não está mais aqui. Ressuscitou, ressurgiu, tornou a viver ou saiu dentre os mortos. Esta é a definição da palavra ressuscitou. E a Pedro? A mensagem especial ao apóstolo que tinha negado o mestre. Marcos 14, 56 a 72. Fugiram dos sepulcros, possuídas de temor e assombro. Imaginamos lá
certamente nós também ficamos com medo e espantados. Foi recebido no céu, a ascensão de Jesus redivivo, assentou-se à destra de Deus, exaltado o Senhor ressurreto. Sobre o estar, Jesus sentado à mão direita de Deus, ver Atos dos Apóstolos, capítulo 2, 33 e 7:56, Romanos 8:34 e Hebreus 7:25. Tendo partido, depois de terem ouvido as últimas instruções de Jesus, Marcos capítulo 16, 19 e Atos 1:8, e certamente aguardando o revestimento do poder do alto, partiram para pregar o Evangelho, e o Senhor está com eles. Então, tudo isso nesse texto básico, nós temos aqui três coisinhas importantes que faz a divisão do texto. A narrativa do Senhor Jesus, o que lemos de 1 a 8. Jesus, o redivivo no céu, porque ele não está morto, está à destra do Pai e ainda intercedendo por nós, o versículo 19. E Jesus, o redivivo na terra, instruindo, indo a ajudando os discípulos a proclamar a mensagem da palavra de Deus. Nós temos aqui ainda um outro grupo que merece o nosso destaque. As mulheres comovidas e temerosas. Não é? Isso era natural, dentro daquela circunstância, as mulheres estarem ali, né, comovidas e temerosas, até porque muitas delas foram, outra foi expulsada dos seus demônios, assim estavam aquelas mulheres. Maria Madalena, com sua afeição profunda, decorrente de haver sido libertada do poder dos demônios. Pedro, com sua exuberante energia, porém degradado pela recente apostasia. Muitos, naqueles dias, diante daquele acontecimento, apostataram, ou seja, abandonaram a fé. Ainda hoje temos esse grupo de pessoas que facilmente abandonam a fé. Todos, seja, incrédulos, desanimados, duvidando da realidade da ressurreição. Eu quero parar só um pouquinho aqui e dar um destaque. O que é ressurreição para você? Eu quero dizer, eu gosto tanto de chocolate. É gostoso, não é? As crianças gostam muito do chocolate. Mas parece que a nossa Páscoa, ela gira muito mais no lado comercial do que do lado espiritual. Pouco se ensinam sobre o sentido da verdadeira Páscoa, libertação e conforme o que já foi definidos. Agora, vamos ver após a ressurreição. Note-se em seguida a noção da realidade, verso 19. Vamos voltar lá, o versículo 19 que diz: depois de falar com eles, o Senhor Jesus foi levado para os céus, assentou-se do lado direito de Deus. Então aí foi que eles começaram a notificar a grande realidade da nossa cristandade. Não é? Nós temos aqui a segunda coisa, a cooperação real, experimental de Jesus com seus discípulos nos dias em que seguiram a ressurreição. Esses dias não se acabarão até a consumação do século, conforme Mateus 28, 20. E se Jesus não estiver à nossa frente, conforme ele mesmo falou lá no Evangelho segundo São João, a gente nada se pode fazer. Então é por que hoje ele também está redivivo aqui na terra, nos instruindo, nos mostrando o caminho que devemos seguir, como falar, como proceder, como testemunhar, porque é a mensagem de um Cristo vivo e ressuscitado.
ressuscitado. Isso é Páscoa. Isso é comemorando aquilo que ele fez de novo para conosco. Vamos ver alguns, para encerrando aqui toda essa parte, não é? Alguns pensamentos e ilustrações. Né? Vamos ali. Tem aqui algo que eu quero mostrar para você. Vive o nosso comandante. Você tem certeza que o seu comandante vive? Ele está à sua frente como Deus vivo, como Cristo ressuscitado? É por isso que comemoramos a Páscoa? Então, escute aqui. Cid, o campeador, é o título de um herói espanhol. Corre a lenda que, morto em El Cid, companheiros de lutar o amarraram e fixaram na sela do seu corcel e fizeram este cavalgar à frente da tropa. E a visão do comandante vivo deu de ânimo os guerreiros espanhóis que obtiveram decisiva vitória contra os invasores. Se tanto pode a força de um lendário cadáver criar animado de vida, quanto mais a certeza que o nosso Senhor e Redentor aí está redivivo, comandando, conduzindo, fortalecendo os seus exércitos contra todo o mal e pelo bem. Extraído. Alguns cristãos, letárgicos, apáticos, acomodados, parecem compreender menos inimigos de Cristo o poder da ressurreição. Os principais sacerdotes e fariseus, que primeiro pediram guardas para o sepulcro e depois fizeram propolar a mentira que o corpo de Jesus fora roubado pelos seus discípulos, sabiam que poderosa influência exerceria sobre os homens esta mensagem do Cristo ressuscitado. Eu quero deixar aqui para você essa meditação que fala sobre o Cristo ressuscitado. Hoje, nesse dia, entendendo todo aquele processo da ressurreição, e ressurreição significa, no modo mais simples de explicar, libertação.